Está começando mais um programa Chip e hoje nós vamos fazer praticamente uma homenagem ao nosso querido Stan Lee. Eu separei 5 jogos do universo Marvel para falar sobre. O primeiro de todos aí, para quem é mais velhinho, vai curtir mais. Eu escolhi o X-Men na versão arcade, que é as versões para fliperama e tudo mais. Ele foi lançado em 1992 pela Konami. O estilo de jogo é aquele beat 'em up, de você sair andando e dando porrada em todo mundo. Ele é um jogo de plataforma, só que foi um dos jogos que inovou justamente a questão da plataforma. Não é só você andar reto, você pode subir e descer. Outros jogos também famosos como Double Dragon, Tartaruga Ninjas e Street of Rage também tem esse esquema. Também tem outros jogos como do Homem-Aranha, Capitão América, Vingadores, nesse mesmo estilo. Durante o jogo você tem que sobreviver aos ataques do Magneto, e o pessoal colocou como os Minions do Magneto. Eu confesso que quando eu li isso eu dei bastante risada. A maioria desses jogos na época você tinha a opção de jogar ou com 2 jogadores ou com 4, mas esse tem 6. Outro jogo que eu queria falar, que eu acho que é quase uma evolução do arcade, é o Ultimate Alliance, o 1 e o 2. Os dois passaram por um remaster em 2016, então o gráfico já melhorou, até saiu para PlayStation 4, Xbox One, e ele tem essa mesma questão de você poder jogar com 4 jogadores. Ele lembra um pouco o aspecto do Lego, sabe? De você poder trocar o personagem que você quer jogar e tudo mais. Mas o que era legal nesse jogo? Os combos que você podia fazer. Você tinha a opção de jogar com todos os personagens da Marvel, tanto os vilões como os heróis. Só que você tinha combos muito loucos que você podia fazer ali dentro. Por exemplo, pegar o Homem de Ferro e ele soltar o laser lá, e aí o Wolverine fazer assim com as garras e sair laser pra tudo quanto é lado. E ele também é um jogo de estilo beat 'em up, de você sair explorando tudo e quando aparecer inimigo você vai dar porrada. Aliás, essa questão de explorar o cenário, que é o Dungeon Crawler, é bem legal você poder entrar, faz tal coisa. Eu acho que o primeiro jogo que eu joguei que tinha isso era jogo de Lego também, que você tinha que ir apertar um negócio, aí abria tal coisa lá. Era muito, 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 muito bacana. Já no 2, no Ultimate Alliance 2, eles incluíram mais personagens, só que esse jogo se passa depois da Guerra Civil. Então o mundo já tá meio caótico, já é uma coisa mais louca, assim. A gente foi tentando separar um jogo de cada estilo. Então a gente pegou um jogo de luta também. Tem vários jogos no estilo versus alguma coisa, versus não sei o quê. A gente resolveu escolher o Marvel vs Capcom. Ano passado saiu uma versão chamada o Infinity, que você tem a opção de jogar com os personagens da Marvel contra os da Capcom. Os da Capcom não são resumidos apenas aos personagens do Street Fighter, tá? E da Marvel não são só os personagens do X-Men, tem a mistura, só que não são muitos personagens. Eles também lançaram DLCs para incluir mais personagens que a gente poderia jogar, mas é aquele mesmo estilo, Street Fighter, Mortal Kombat, de lutinha, assim. Pra quem gosta desse estilo de jogo, é uma boa escolha, também pra quem gosta do universo da Marvel. Ele não é uma coisa que eu brinquei, mas eles não tem muitos personagens, mas, gente, tem o Thanos. Então, né, tem as joias do infinito, então é uma coisa de louco, né? E esse Marvel vs Capcom, ele tem 4 jogos, na verdade. Esse último que lançaram já tá com o gráfico melhor, então vocês sabem que é outro nível, né? Outro jogo que a gente escolheu foi o jogo do Lego Super Heroes Plus. No começo do jogo, a gente começa com os Guardiões da Galáxia. E como o jogo é dublado, o primeiro personagem que você começa jogando é o Peter Quill. Então, gente, ele é super zoeiro, né? Então, depende se tá fazendo alguma coisa, ele já começa a falar algumas zoeiras. Tem um negócio que eu vi que eu achei bem interessante, de você poder colocar o fonezinho de ouvido dele, e aí conforme você vai jogando, vai tocando a musiquinha e você vai andando assim, ele vai dançando. Eu achei isso espetacular. Eu sou muito fã de jogos de Lego. Eu joguei muitos jogos da franquia Star Wars. Esse aqui do Super Heroes, tanto um quanto o 2, eu ainda não tive a oportunidade de jogar.
Mas como eu comentei pra vocês no Dead Alliance, no Ultimate Alliance, a gente tem essa opção de ficar trocando de personagem. Durante o jogo, a gente, por exemplo, assim, tá num cenário completamente diferente, você tá jogando com o Wolverine, por exemplo. Aí, de repente, não quero mais Wolverine, quero voltar pro Peter Quill. Você tem essa opção de ficar trocando em qualquer hora do jogo, você pode trocar o personagem que você quiser. O jogo também tem esse estilo beat'em up do Ultimate Alliance e esse dungeon crawler de você sair explorando os lugarzinhos, destruindo tudo. Ele é bem o clássico do Lego. Você bate aqui, sai umas moedinhas, você recolhe as moedinhas, vai, faz tal coisa. É bem interessante. Nesse jogo, a gente tem que enfrentar um viajante do tempo que chama Kang ou Conquistador. Então, todo o jogo vai se passar, né, em conseguir chegar no boss. E por último, eu não podia deixar de falar desse, que a crítica elegeu como o melhor jogo de super-herói de todos os tempos, exatamente. A crítica falou isso, gente. Que é o Spider-Man. Ele é um jogo exclusivo do PS4. Ano passado, ele ganhou 2 prêmios do Game Critics Awards, que é a maior premiação de jogos, tanto de melhor jogo de console como melhor jogo de ação e aventura. E como vocês sabem, eu já deixei claro aqui que eu sou muito fã de jogo de mundo aberto. Esse jogo é inteirinho em mundo aberto e, querendo ou não, gente, jogar com o Homem-Aranha é sensacional. Você poder sair jogando teia pra tudo quanto é lado e tudo mais. E a única coisa que a gente não fica triste, mas quem foi o pioneiro do estilo de combate que a Marvel utilizou nesse jogo, que é o estilo de combate do Batman. Então, com o Homem-Aranha, você sai, você joga a teia aqui, puxa o cara, bate, volta. O mecanismo que eles fizeram, do jogo é interessante, mas, vamos dizer assim, tá meio ultrapassado, né? E todos os objetos são interativos, então o cara tá ali, você puxa um negócio aqui, bate nele. E o gráfico do jogo também tá espetacular, não tem como negar isso. Mas uma coisa que os desenvolvedores fizeram, que eu achei bem bacana, que por isso que eles falaram que demorou tanto pra sair o jogo, que é a questão deles pegaram realmente a história original do Homem-Aranha. Eles não pegaram nada baseado em filmes, nem nada. Eles pegaram a partir das HQs e foram produzir o jogo. Então tá bem fiel assim. Bom, essa foi minha dica de jogos do universo Marvel, mas agora quem vai prestar sua pequena homenagem ao Stan Lee é o Jefferson. Então vai lá. Salve, salve galera do Chip, sejam bem-vindos a mais uma dica de quadrinhos. O Chip hoje um pouco mais triste, né? Em dia 12 de novembro de 2018 morreu aos 95 anos o mestre das HQs, o Stan Lee. Stanley Lieber, mais conhecido como Stan Lee. Stan Lee, criador de diversos personagens da Marvel, conhecidíssimo no mundo do entretenimento. Ele que é escritor, diretor, ator, publicitário, produtor e mais uma pancada de coisas. O homem multifaces, multimídia, criador de tantos dos personagens que nós, amantes da cultura pop e das histórias em quadrinhos e agora com o advento dos filmes, crescemos e aprendemos a amar. Stan Lee deixou um legado desses incomensurável, né? Não só um legado de bilhões de dólares em licenciamento dos seus personagens e dos produtos que ajudou a criar, como também no imaginário do senso comum, tantas coisas, tantas pessoas que foram tocadas pelos seus personagens. Ele que começou muito cedo, o Stan Lee começou desde os 18, 19 anos já a produzir suas histórias, mas foi em 1941 que publicou pela primeira vez para a Marvel Comics, ainda nesta época conhecida como Timely Comics, que só viria a se tornar a Marvel como conhecemos agora, ali mais ou menos final dos anos 50, começo dos anos 60, quando foi inclusive que Stan Lee criou, de fato, seus primeiros personagens para a Marvel. A primeira história que ele publicou lá nos anos 40 foi inclusive uma história do Capitão América, personagem que ele viria a reaproveitar anos depois, mas eu chego lá já já. Nessa história do Capitão América, veja só, ele já começou, né, dando chute na porta da editora. Foi quando ele estabeleceu que o escudo do Capitão América, aquele emblema clássico que a gente conhece do personagem, seria uma arma de arremesso, né? Algo que se tornou cânone do personagem, utilizado até hoje e acabou se tornando uma das armas
mais conhecidas e mais letais do universo das HQs. Mas foi só lá nos anos 50 que Stan Lee, quando já pensava em desistir da carreira, já não queria mais atuar na área dos quadrinhos, tinha passado pelo exército, vinha de uma história ali de muitas reviravoltas, teve o aval do editor da Marvel na época, deixa eu lembrar o nome do cara. Não lembro o nome do editor. Depois, Martin Goodman. Isso, Martin Goodman deu uma missão para o Stan Lee, que era a de criar os personagens para a Marvel, porque a concorrente, a DC Comics, tinha acabado de lançar a Liga da Justiça, que reunia ali os principais personagens da casa, como um grupo de personagens atuando e lutando em missões que nenhum deles poderia resolver sozinho. Stan Lee criou, então, o Quarteto Fantástico, a primeira família de super-heróis das histórias em quadrinhos. O sucesso estrondoso do Quarteto Fantástico, obviamente, levou a Casa das Ideias a dar aval para o Stan Lee e sua imaginação sem fim a criar novos personagens. E aí, em parceria com diversos artistas, ele criou personagens como Hulk, Thor, Homem-Aranha, Demolidor, o Doutor Estranho, os Vingadores, o próprio Quarteto Fantástico e tantos outros que viriam depois. Nem preciso dizer, né, o quão importante isso é para a literatura, assim como para o show business no total. Não preciso também citar os bilhões de dólares que hoje envolvem todo o legado deixado por Stan Lee. Bom, é nesse de homenagem ao mestre Stan Lee que o Dica de Quadrinhos de hoje traz para vocês não uma, não duas, mas pelo menos 4 dicas de leituras bacanas de personagens criados por Stan Lee. Nós vamos começar com a dica de hoje, com uma surubada de personagens numa única história. Essa edição aqui é uma edição que compila encontros dos personagens, dos principais personagens criados por Stan Lee. Aqui nós temos, nesta edição está compilada 2 histórias, sendo uma um crossover, um encontro entre os Vingadores e os X-Men. E na segunda história, nós temos uma história de Quarteto Fantástico versus X-Men. Esse versus, na verdade, é aquela boa e velha história, os personagens têm ali alguma rixa, eles brigam um pouquinho e depois se unem pelo bem comum. São histórias clássicas dos anos 90, foram publicadas aqui no Brasil pela Editora Abril em formatinho, né, aquele formatinho, papel jornal, e agora com a recém-onda de relançamentos de material clássico, dentro do seu padrão original, de tamanho americano, com papel bacana, a Panini lançou novamente essas histórias compiladas nessa belezinha que eu tenho em mãos aqui. Essas histórias são muito bacanas, elas são muito envolventes, elas têm aquele ritmo alucinante que nós adoraríamos, amaríamos ver nos filmes, e reúne ali uma pancada de personagens que foram trabalhados inicialmente pelas mãos de Stan Lee. Além disso, eu quero falar um pouquinho mais do encontro do Quarteto Fantástico com os X-Men, que é uma história muito emocionante, assim, muito tocante, que traz bastante características que marcaram essa coisa da criação do Stan Lee. O porquê que o Stan Lee é tão importante? Quando ele começou a trazer esses personagens à vida, ele imprimiu uma diferença muito significativa, que ele fugia um pouco do arquétipo do super-herói, aquele cara perfeito, que luta pelo bem e tudo mais, e que é todo certinho, que não tem problemas, geralmente todo mundo era rico e queria, né, fazer o bem e tal. Não, os personagens do Stan Lee, eles são falhos, eles têm que trabalhar, né, eles tratam de dramas adolescentes, tem aquela coisa de drama no casamento, como a gente pode ver aqui brevemente nessa história do quarteto. Você vê ali que tem um drama acontecendo na história, e tem mesmo, é uma história muito linda, tem vários dilemas morais envolvidos e que exemplificam de forma muito bonita o que o Stan Lee trouxe para o universo dos quadrinhos. Além do que, nessa edição também tem os primeiros encontros dos personagens lá na Era de Prata, super clássica, com aqueles desenhos mais rebuscados, mais simplesinhos e que, na minha opinião, na verdade, são incríveis, que caracterizavam muito o exercício de publicação da época. Passando para a próxima dica dos quadrinhos, eu tenho que ser rápido aqui, nós temos uma outra, que seria A Última Caçada de Kraven, do Homem-Aranha, o filhinho querido da Marvel. Essa história também muito importante para o cânone do personagem,
na época em que ele ainda usava o uniforme preto, que hoje todo mundo conhece como Venom. É uma história densa, dramática, de tirar o fôlego. Não vou me estender muito falando sobre ela, mas eu também não preciso dizer que facilmente vocês encontram todas elas, não só para comprar, como também para ler online, naquele seu serviço de streaming favorito. Uma outra pérola que eu trago é o Doutor Estranho, um dos personagens também criados por Stan Lee, junto com outros artistas, numa coletânea de histórias publicadas pela editora Salvat, que trazem todo um material do personagem que foi o que inspirou o filme dele. Tem uma psicodelia muito bem trabalhada, tramas sobrenaturais incrivelmente bem amarradas, bastante mistérios, tem muita referência para pesquisa, né, de elementos que os escritores utilizaram na época, essa arte maravilhosa, psicodélica, e o que eu considero ser a cerejinha do bolo, que é essa coletânea de histórias do Thor, também publicadas pela editora Salvat nessa coleção aqui de capa dura que forma a lombadinha bonitinha lá, que todo mundo já está careca de saber. Essa coletânea de histórias é escrita pelo próprio Stan Lee, desenhada por Jack Kirby, são dois monstros, dois mestres das HQs, e compila um arco de histórias de contos do Thor que bebem fortemente da mitologia grega, e fortalece e criam raízes para o personagem que são aproveitadas até hoje. A arte absurdamente linda e magistral do Jack Kirby, as histórias do Stan Lee, cara, Stan Lee, eu não posso falar mas puxa vida, Stan Lee é demais. Então eu deixo essas dicas para vocês no Dicas de Quadrinhos de hoje. Me desculpem por ter sido muito rápido, mas o nosso tempo também não favorece, mas as dicas são preciosas. Se você conseguiu guardar qualquer uma delas, corre lá para ler, corre no seu PC, vai fazer aquela comprinha marota, final de ano tá aí, você vai achar todas elas em preços que cabem no seu bolso. Valeu!